gramática é um conjunto de regras que determinam o uso correto da língua falada e escrita. A gramática também é dividida em duas partes: a gramática natural, que é a forma como nós realmente falamos, e a gramática normativa, que é a fala de acordo com as regras. Também temos a fonologia, que é o estudo dos sons de uma língua, a morfologia, que é o estudo da estrutura das palavras, e a sintaxe, que é o estudo das estruturas das frases. Nesse sentido, também temos a semântica, que estuda o significado das palavras e das frases, a pragmática, que é o estudo do uso da linguagem, e também a importância da gramática, que ajuda na comunicação, na compreensão e interpretação de textos, e também ajuda na forma correta da escrita e da fala. E por último, nós temos a norma padrão e a norma culta. A norma padrão seria o jeito correto de se escrever ou de se falar uma língua. Ela inclui regras e é usada em situações formais, como em documentos oficiais ou na mídia. A norma culta está associada à educação formal. Ela seria um uso refinado da língua. Nela, não se usam gírias e é mais utilizada em ambientes acadêmicos e profissionais. Vou falar um pouco sobre a heterogeneidade da língua. A língua é uma ferramenta dinâmica e diversa. Ela se manifesta de várias formas em diferentes contextos, entre diferentes grupos de pessoas. Agora, na nossa apresentação, a gente vai explorar um pouco sobre a heterogeneidade da língua, abordando suas diversas facetas e importância na comunicação e na sociedade. Primeiro, o que ela é? Ela é a diversidade e variedade encontrada em qualquer língua natural devido a uma série de fatores. O que eu vou falar hoje são algumas variações, que são elas as individuais, geográficas, profissionais e socioculturais. A gente vai começar pela variação individual. Cada pessoa tem sua própria maneira de usar a sua língua, com diferentes escolhas de palavras, entonação, estilo. Isso varia de cada pessoa, por isso que se chama variação individual, do nosso individual. Um exemplo é um teatro que a gente fez em sala de aula, quando a gente estava estudando sobre esse capítulo, que é a diferença da linguagem que a gente usa com nossos amigos, que é uma linguagem informal, e com nossos pais, que é uma linguagem informal. Já a variação geográfica é a mudança de sotaque e de gramática específica de cada local, que pode variar de região em região. Um exemplo é que em São Paulo, em uma região de São Paulo, é conhecido como misto. Já em outras regiões, esse salgado pode ser conhecido como Bauru. Isso muda, é uma variação geográfica. A variação profissional é um exemplo. O médico usa o termo hipertensão arterial. Já a gente usa a pressão alta. Ou seja, a linguagem e a comunicação vai mudando diante do contexto de profissão ou trabalho. A variação sociocultural são fatores como classe social, etnia, idade e gênero que podem influenciar as pessoas a usarem umas diferentes linguagens. A gente, jovem, usa um top para falar que algo é legal. Já os adultos preferem um discurso mais formal mesmo, já fazem o uso do legal, por exemplo. A sua importância na comunicação e na sociedade é muito grande. Ela se sobrepõe, contribuem para a complexidade da língua, e é importante lembrar que não há um padrão de certo ou errado, já que a língua está em constante variação, ela muda toda hora. A importância dela envolve inclusão, diversidade, enriquecimento cultural. Ela reflete tradições e histórias, identidades regionais. Ela pode facilitar a comunicação de pessoas de diferentes origens linguísticas, por exemplo. Para finalizar nossa apresentação, eu vou falar sobre o discurso, que foi o último capítulo que a gente estudou. O que é o discurso? Ele fala sobre como as pessoas usam as palavras para se comunicar. Analisar o discurso é entender melhor como isso acontece. Ele é uma forma de expressão verbal que transmite ideias e conceitos. Dentro do discurso, a gente tem o próprio discurso e ideologias. O discurso reflete as ideologias presentes na sociedade, influenciando e sendo influenciados por elas. As ideologias são ideias interligadas que moldam a maneira como interpretamos e produzimos discursos, revelando relações de poder e valores. A gente tem discursos subentendidos e implícitos. Ambos, de forma geral, são muito parecidos, são idênticos, na verdade. Eles têm a finalidade de captar informações e significados subjacentes que não estão implicitamente expressos no texto. Por exemplo, a gente está lá lendo um texto e tem uma informação que a gente não consegue captar lendo ele normalmente. A gente tem que fazer uma análise mais aprofundada daquele discurso ou texto.
A gente também tem o dialogismo, que é uma ideia de que todo discurso funciona como um diálogo ou uma conversa, que um discurso responde a discursos anteriores. O sujeito é quem dá início ao discurso. Ele deixa sua marca no que é dito e no contexto. Influencia na percepção de mundo também. Agora, um conceito também que está presente no discurso é a polifonia, que é a presença de múltiplas vozes ou perspectivas em um discurso ou texto. Essas vozes representam diferentes pontos de vista, opiniões e posições sobre determinado assunto.